O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que a estimativa é de que 50% dos brasileiros sejam contaminados pelo coronavírus. A população brasileira ultrapassou a marca de 210 milhões de habitantes e o estado que teve maior crescimento foi Roraima. Os dados fazem parte de uma pesquisa do IBGE. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Dividir para conquistar é o que realmente estão fazendo com a população mundial. Nós, aqui no Brasil, realmente estamos divididos, ficar em casa, se isolar, ou então não deixar aí a economia quebrar. Nossos comércios, as pessoas que possuem comércios, precisam trabalhar, precisam agir. E aí, o que fazer? A população, mais uma vez dividida, não enxerga que cada vez mais a elite está nos dominando, está nos controlando, é o dividir para conquistar, agindo novamente dentro de uma regra de 3, dentro da ordem pelo caos. E como se não bastasse, o ministro da Saúde do Brasil deixou escapar aí em uma das últimas coletivas de imprensa que ele fez que 50% da população brasileira será contaminada. Mas as pessoas não param para raciocinar em meio a todo esse caos, em meio a tudo isso que está acontecendo, que existe uma taxa de mortalidade que a gente pode ter base aí em outros países. Não vamos citar a China, pois a própria revista The Economist, os mesmos caras que mostraram aí que tudo isso iria acontecer, e os meus vídeos são testemunhas disso, pois a gente já falava disso aqui no ano passado, em 2019, antes de tudo isso começar, antes de surgir aí o paciente zero, podemos dizer assim, o caso número 1 de tudo isso. Então não podemos usar a China como exemplo, pois Xi Jinping é um grande mentiroso, podemos dizer assim. Eles esconderam muitas coisas de nós e ainda estão escondendo, não tem como negar, pois se observarmos tudo isso e calcularmos de acordo com a taxa de falecimento, podemos dizer assim, para usar as palavras da melhor forma possível aqui, nós vemos que ela está em torno de 4%. Hoje a população brasileira tem aproximadamente 220 milhões de habitantes. Metade disso, 50% disso, daria 110 milhões de habitantes contaminados. 110 milhões a 4%, nós temos aí 4,4 milhões de pessoas ceifadas. Pelo menos metade da população brasileira poderá ser contaminada pelo novo coronavírus. Então, a realidade, quando a gente comprova todos esses fatos, é muito maior do que essas migalhas que eles jogam aí pra gente de acordo com a mídia. É claro que existe um grande alarme, pois agora é necessário da quebra do mercado financeiro para no futuro, já um futuro breve, a implantação de uma moeda digital, uma única moeda mundial, a marca da besta, podemos dizer assim, a implantação dos chips, como eu já mostrei aqui, que já anunciaram como a grande salvação na China, para saírem da quarentena, eles precisam estar marcados. Tudo isso vem aí aos poucos entrando na mente das pessoas. Podemos ver aí a própria nova ordem secular e como o mundo não está conseguindo lidar com isso, é necessário agora colocar um único líder mundial, pois o único banco de dados mundial já está sendo formado. Parece loucura, parece teoria da conspiração? Há muitos anos isso foi dito como teoria da conspiração, mas agora nós podemos ver tudo isso debaixo de nossos olhos. Então no Brasil teremos 4,4 milhões de pessoas sendo ceifadas e o pessoal não enxerga tudo isso. O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que a estimativa é de que 50% dos brasileiros sejam contaminados pelo coronavírus. Grande maioria dos que vão ter sintoma terão sintomas leves e depois uma minoria vai necessitar de internação hospitalar. O que eles mostram para nós é que a situação aparentemente parece ser muito pior do que a gente imagina. Vemos os gráficos aí do Brasil no primeiro mês em comparação com a Itália e como vocês podem ver aí na tela, a situação realmente é muito crítica, é muito pior do que a gente imagina. Aparentemente parece que nós estamos sendo os pioneiros nisso tudo. E isso porque não temos ainda números reais. O Brasil não tem condições de ter estatísticas reais. A quantidade de pessoas é muito maior. Mas aí o que fazer? Lutar aí pelos seus comércios, ficar em casa, isolados. Nesse momento, sinceramente, se você não fez aí um capital, se você não tem condições, é claro que você deve lutar pela sua sobrevivência, deve lutar para sair às ruas e continuar movimentando o comércio. Mas se você se precaveu e sabe, como pelo menos eu já sempre avisei, aqui já de 5 anos, no último vídeo que eu fiz a respeito da análise
do pronunciamento do presidente, muitas pessoas me criticaram. Poxa, como é que você vai alimentar todas essas pessoas que depois vão morrer de fome? Pessoal, há 5 anos mais ou menos nesse canal, eu venho avisando para não terceirizarmos as coisas e não dependermos totalmente desse sistema. Você terceiriza a sua alimentação, terceiriza os seus ganhos disso aqui. O nosso Criador nos deu a terra para plantar e colher, nos deu água, tudo isso em abundância, tudo isso de graça, mas nós preferimos viver aqui e terceirizar tudo isso. Eu também faço parte desse sistema, eu nasci debaixo do jugo desse sistema, debaixo do jugo do dinheiro. Mas de anos para cá, eu venho lutando para que um dia eu possa sair de tudo isso. A gente vem fazendo uma reserva para que um dia você possa se livrar até mesmo do próprio dinheiro físico. Hoje não tem como, todos nós precisamos disso. Mas se você assiste os meus vídeos e vem entendendo tudo isso, você sabe que existe uma possibilidade de você se precaver e aos poucos sair do sistema. E nesse momento, quem já se precaveu disso há anos, agora pode então ficar isolado para que a sua família possa estar protegida por enquanto, até que tudo isso passe, pois como eu já mostrei, tudo isso foi colocado pela própria elite mundial. O ministro da Saúde, no caso, diz a seguinte frase: não tenho ainda uma estimativa exata, porém essa curva irá baixar quando pelo menos 50% da população for atingida, for contaminada por tudo isso. Realmente é inacreditável, levando em conta os dados de mortalidade. Se cortarmos esses dados aí pela metade, por 2%, ainda teremos 2 milhões de pessoas ceifadas por conta disso. Muito maior do que qualquer número que a mídia tem nos colocado. Nos Estados Unidos, eles colocaram para Donald Trump esses números, e a gente pode ver essa matéria que diz assim: após um estudo que prevê 2,2 milhões de mortes por conta disso que está acontecendo, Trump adota novas medidas de contenção. E a gente vê aí que o governo dos Estados Unidos tem números do que irá acontecer por lá. O Brasil tem números disso, mas eles nunca vão deixar mostrar o grau dessa pequena redução populacional que eles estão fazendo. E eu digo que é pequena porque quando eles resolverem implantar realmente a 4ª Revolução Industrial e reduzir de verdade a população, isso vai ser muito maior do que a gente imagina. E muitas pessoas ainda acham que continua sendo teoria da conspiração. Estamos vendo tudo isso aí debaixo de nossos olhos. Eu fiz uma análise junto com a minha esposa recentemente do filme O Poço. Vou ver se eu consigo trazer alguma coisa aqui para o canal, porque eu achei muito, mas muito interessante. O Poço é o Poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. O sistema é colocado no lugar desse poço e as pessoas têm ali um número escasso de comidas para comer. Assista depois, assista o poço e assista a análise que eu fiz no canal dela. Vamos ver se eu consigo trazer uma informação grande aqui para o canal. Isso requer um vídeo só para isso, pois é muito, mas bem interessante mesmo. Se todo mundo comesse só o que precisa, a comida chegaria ao nível mais baixo. Então, vale a pena a gente refletir sobre essas coisas. Estamos divididos novamente, pessoas isoladas, pessoas querendo que tudo volte ao normal, esquecendo que as pessoas vão se contaminar cada vez mais, e é isso que o sistema quer, e eles dizendo aí para nós, escancaradamente, que teremos aí milhões de pessoas ceifadas por isso, sem que as pessoas enxerguem. Da metade que vai entrar em contato, mais da metade não vai nem ter sintoma. Vai simplesmente desenvolver um anticorpo. Ele pega só um resto de vírus, uma coisa. E a grande maioria dos que vão ter sintoma terão sintomas leves. E depois uma minoria vai necessitar de internação hospitalar. E aí eles dizem aí, tem 2.000 e poucos casos, 70 e poucos falecidos, mas é realmente uma grande ilusão observar as coisas desse modo. Eu mesmo tenho pessoas conhecidas já que estão contaminadas e estão entre a vida e a morte nos hospitais. E é claro, o máximo de informações que eu puder trazer para vocês aqui, eu venho trazer como sempre. Por isso eu peço, se você for novo, inscreva-se nesse canal, deixe aí seu comentário para que a gente possa juntos se comunicar e, é claro, me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Vamos ficar aí de olhos abertos para tudo que esses caras falam, pois realmente estamos vendo as coisas acontecendo muito mais rápido do que imaginamos. Valeu, até o próximo vídeo.